Aula 4, Fisiologia da voz 1, processo diagnóstico. No exame médico, o processo diagnóstico muitas vezes começa antes do cliente estar ciente do fato. Embora não seja óbvio, um médico bem treinado já começa com a entrada do cliente no consultório, colecionando observações e procurando pistas que o ajudem a avaliar as condições do paciente. O aperto de mão lhe indica fatos importantes sobre sua condição muscular e sua temperatura, a condição da sua pele ou o estado dos seus nervos. Então, o que diz o texto? Estamos fazendo um paralelo entre um médico e um profissional da voz, ou um professor de canto, quando o aluno chega na sua aula, quando o aluno fala, o tempo leva você a perceber as condições da voz daquele aluno só em ele falar com você. Os bons médicos apertam a mão não é porque eles são bons, é para sentir a temperatura do seu cliente. No aperto de mão ele já sente como é que está a questão muscular e a temperatura. Ou o estado de nervo, né? Até as palavras na sua conversação podem oferecer uma maneira de diagnosticá-lo, escutando sua voz, notando sua postura e aparência geral, observando a cor da sua pele, suas olheiras e o estado dos seus olhos. Neste ponto, o médico provavelmente lhe induzirá a falar como está se sentindo, em outras palavras, a falar sobre seus sintomas. Ele naturalmente não se antecipa em discursos e termos técnicos da sua profissão, mas quer que o paciente, em termos comuns, diga o que está sentindo e por que veio ao seu consultório. Ele quer saber o que, na opinião do paciente, está errado, onde dói. Sua autoavaliação pode ser de importância decisiva para chegar a um diagnóstico correto. Somente o paciente pode descrever o que está acontecendo, o que está sentindo. Então é muito importante para alunos e futuros professores ou técnicos em canto fazer a diagnose. Não adianta iniciar uma aula sem saber como está a real situação do aluno. Tem alunos que chegam, principalmente aqueles que têm aula na segunda, chegam com a voz cansada. Há uns que participam de grupo de louvores, outros que participam em eventos, em bandas, não faz aquecimento, não conhece vocalize, nem conhece a própria fisiologia da voz. E na segunda vai ter aula. Então o professor tem que observar essas coisas e tentar orientar o aluno e não colocar ele para cantar, para ler notas. Ler notas no final ele lê, o músico escolhe ler, o Guitar Pro lê, Sibelius. Não pode esquecer que a gente está trabalhando com pessoas. E nem todo mundo sabe trabalhar com pessoas. Depois de ouvir a sua opinião sobre os sintomas, o médico normalmente começa a sua rotina de exames da temperatura, do pulso, da pressão, faz testes específicos indicados pelos sintomas. Ele examina as áreas onde os problemas ocorrem normalmente, como os olhos, nariz e garganta, o peito, o coração, mesmo que estas áreas não tenham uma relação direta com os sintomas. Então é muito interessante saber do aluno onde é que dói,
as partes são de idôneo, né? Porque muitas vezes o cantor ele aplica o apoio na raiz da língua, as pessoas chamam de apoio de glote. Isso. Quando ele não usa o apoio diafragmático, ainda tem aquele apoio que é mais baixo do que o diafragmático, aquele apoio perineal, entre outros que ainda usam intercostal. Quando ele não sabe usar nada disso, ele usa aqui em cima. Então, respiração alta nunca é favorável para um cantor. Pode ser para o tocador de instrumento de sopro. Para o cantor, jamais. Não está fazendo isso. Este ato de colecionar sistematicamente todas as evidências continuará até que encontre um padrão reconhecível em que o médico esteja confiante de que sabe o que está errado com o paciente. Há 3 técnicas básicas que foram usadas para adquirir esta evidência: observação informal do paciente, autoavaliação por parte do paciente e o exame sistemático pelo médico. Então, o primeiro contato que o professor tem com os alunos, ele espera, deixa o aluno cantar, deixa o aluno respirar, fica observando. Ali ele está fazendo uma diagnose informal. Depois ele faz uma autoavaliação, isso depois de 2, 3 aulas. Às vezes depois da primeira audição, para não travar o aluno. E são tantas informações que o aluno, na hora que vai cantar, que sobe no palco, já tem os traumas do cerebelo de criança. Isso não pode, cuidado, vai cair. Então, são tantas coisas que quando chega no palco, isso desaba de uma vez, a gente chora, a gente corre, como eu já vi em audições na minha época, quando estava como aluno. E quando eu fui fazer a minha segunda graduação, eu já tinha bacharelado em música. Alunos que correram, saíram do palco, a professora vai buscar ele. E fomos atrás dele. Quando ele voltou, ela disse: o público não merece isso, suba e canta, engula o choro. Então, essas autoavaliação, primeiro vem por parte do aluno, né? O aluno precisa dizer o que está sentindo. Eu não estou confortável, professor, com essa extensão que o senhor está me levando agora. A não ser que o professor se comporte como o detentor do saber, como antigamente eram os professores, que tinha aquela bata com um bolso aqui, 2 bolsos aqui. Na minha época era assim, de infância. Hoje não, normalmente as salas de aulas mais tops são montadas assim, tipo estrados, e o professor fica aqui embaixo, né? Os alunos bem em cima. Né? Segundo o pensador Rubem Alves, ele diz que somos eterno aprendiz. Então, é uma troca, né? De conhecimentos. O professor não sabe tudo. E não sabe coisas tem na internet. Eu sempre levo o aluno a pensar que não está reverberando o que o professor fala. O aluno precisa pesquisar. E depois um exame sistemático. No caso dos médicos, eles passam exames sistemáticos, periódicos. No caso dos cantores, tem situações que fogem da alçada de um preparador vocal. O aluno está com som soproso, constantemente. Você já fez exercícios. Não resolve.
colocou ele para cantar músicas em italiano, áreas, já para deixar esse som muito mais preciso. E ele não, na hora de procurar um fono, um otorrino, não fique machucando, não. E muito cuidado com quem você empresta a sua voz. A voz é uma coisa muito séria. Depois que machuca, tem pessoas que já passaram 6 meses sem cantar, né? Por mau uso da voz, por causa de professores com ego. Então, se o processo diagnóstico fica neste ponto, o paciente não terá possibilidade de melhoras. Uma definição de diagnóstico é análise completa dos fatos ou problemas, para que se possa entender e ajudar no planejamento futuro. Esta definição implica que o fim ou razão do diagnóstico não é a identificação da doença pelos sintomas, mas sim obter entendimento sobre a doença e planejar o tratamento correto. Concluindo o texto, por isso o médico deve fazer 3 perguntas fundamentais sobre o seu paciente. Quais são os sintomas? Coloque essas perguntas para você que será futuramente preparador vocal. 2. Quais são as causas dos sintomas? 3. Qual o tratamento e a cura desses sintomas? Reduzindo a forma mais simples, seu plano de ação é sintomas, causas e curas. Então não adianta colocar defeito, como muito músculo tem este comportamento, vai para a audição, ele não sabe que a matéria-prima da música é o som. Ele fica muito mais preocupado com o cara, com a boca, com não sei o quê. Vamos aplicar esta informação ao professor de canto. Há paralelos fortes entre o diagnóstico de problemas médicos e o diagnóstico de problemas vocais. Tem coisas que fogem, como eu digo, fogem da alçada. Tem alunos que não afinam porque não apoia. Tem alunos que não afina porque não sabe o que é função 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você dá um para ele, manda ele cantar 5, ele não sabe fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5. Como é que vai afinar? Não tem aula de fisiologia com o melhor do mundo para fazer essa pessoa cantar. E a pessoa continua desafinando. E a questão aí, outros que têm problemas de percepção rítmica, outros que têm amusia. Aqueles que têm amusia, meu amigo, ele escuta um som e ele reproduz entendeu? Aí é uma questão mais para neuro. Então, este capítulo 1, que nós vamos trabalhar vários temas, ele fala o diagnóstico dos defeitos vocais, que não são somente de fisiologia, de questão de pregas, de edemas, de fendas. Tem gente que tem problema de refluxo. E aí? Então os agudos já foram. Então somos pesquisadores. E como pesquisadores temos que ler. Não somos amadores. Amadorismo não tem vez. Em lugar nenhum, principalmente na música. Ok? Assim foi o processo diagnóstico.